Você que está assistindo esse vídeo agora, provavelmente já assistiu um dos grandes sucessos do cinema recente, né? Como Oppenheimer ou Barbie, ou alguns sucessos mais atrás, como Vingadores, Interestelar, Transformers, Avatar, ou Up, Toy Story. Se você for mais antigo, deve lembrar de Cidade de Deus, Tropa de Elite, Pulp Fiction, De Volta para o Futuro, Chinatown, Os Pássaros. E eu poderia continuar citando cada vez mais filmes, cada vez ainda mais antigos. Mas você já se perguntou como tudo isso começou? Como chegamos no cinema que é hoje, essa arte? Como tudo começou? Seja bem-vindo ao canal Todinho do Cinema. Eu sou o Todinho e hoje eu vou contar pra você a história e a evolução do cinema. Então aconchegue-se em sua poltrona, prepare uma pipoquinha e vislumbre a rica história da sétima arte. Que sempre cativou os seres humanos desde os primórdios era a capacidade de captar imagens em movimento, o que levou teóricos como Lewis do Auron e Edward Muybridge a investigar as fases consecutivas do movimento através da fotografia. Foi dessa forma que em 14 de outubro de 1888, na Inglaterra, foi gravado o considerado primeiro filme da história, conhecido como Roundhay Garden Scene. Um curta-metragem de apenas 2 segundos, dirigido pelo inventor francês Louis Le Prince. Pode parecer pouco, né? Algo insignificante, um filme de 2 segundos, mas para a época foi algo completamente revolucionário. Pelo que temos documentado, essa foi a primeira captação de imagem em movimento na história. Bom, mas de acordo com algumas pesquisas, algumas fontes apontam que, na verdade, o primeiro filme foi gravado em 1879. Só que aí tem algumas divergências que dizem que não foi um filme, mas uma gravação, enfim. Tem algumas divergências, algumas fontes dizem que foi em 1879 e outras em 1888. A de 1889 eu não consegui achar, então eu preferi utilizar essa de 1888, por ter de fato uma gravação viva que eu consegui achar. Os avanços tecnológicos foram acontecendo com o passar do tempo e novas descobertas foram sendo feitas. Foram desenvolvidos novos instrumentos para captar as imagens em movimento. Na década de 1870, Edward Muybridge criou o zoopraxinoscópio, um aparelho que consistia em uma série de fotografias individuais dispostas em um disco giratório. Quando o disco girava rapidamente, as imagens pareciam se mover, criando uma ilusão de movimento. Em 1888, Thomas Edison e William Dickson desenvolveram um dispositivo independente que permite exibir sequências curtas de imagens em movimento. Para ver a mágica acontecer, a pessoa olhava através de uma abertura enquanto a imagem era exibida em uma tela interna. Esse aparelho ficou conhecido como cinetoscópio. E eu poderia aqui continuar falando de outros aparelhos como a lanterna mágica e o praxinoscópio, mas vamos falar do homem que realmente fez a revolução no cinema? Ou melhor, 2 homens, afinal eles eram irmãos. Com certeza você já ouviu falar desses gênios. Eles desenvolveram um aparelho que não era só uma câmera, mas também uma impressora e um projetor, tudo em um único dispositivo, sendo muito mais compacto que o cinetoscópio de Thomas Edison. Esse aparelho ficou conhecido como cinematógrafo, um aparelho que poderia ser movido para qualquer lugar e tanto para gravar quanto para fazer projeções, desenvolvidos, claro, pelos irmãos Lumière. Em 28 de dezembro de 1895, em Paris, houve um marco na história. Pela primeira vez o cinematógrafo veio a público. O primeiro espetáculo foi dado para uma plateia convidada de jornalistas, diretores de teatro e alguns amigos dos irmãos Lumière. A plateia assistiu várias exibições, onde cada uma era composta por 10 filmes por cerca de 15 minutos. Eram realizados aproximadamente 20 shows por dia. Era literalmente o dia inteiro passando filme. E só como ponto de curiosidade, a entrada na época custava 1 franc. Era a moeda da França na época. No início, o interesse era escasso, né? É quase imperceptível. Os poucos jornalistas que deram atenção ao assunto criticavam o nome cinematógrafo. Contudo, os curiosos que decidiram cruzar as portas do salão foram surpreendidos por algo mágico. Algo que despertou a imaginação e a curiosidade. E assim a notícia se espalhou como fogo em floresta seca. Em poucos dias, as filas se estendiam por metros e metros de pessoas querendo ver e assistir os filmes. Era o nascimento de uma revolução que mudaria o mundo. Afinal, quem poderia resistir à magia do cinematógrafo? Porém, vale destacar que na exibição de um dos filmes dos irmãos Lumière, conhecido como O Almoço do Bebê, um mágico e ilusionista que estava na plateia percebeu uma coisa: as árvores no fundo se mexiam. Você pode achar nada demais, não ter visto nada de diferente, mas esse mago viu tudo. George Méliès, o mago do cinema, percebeu que os filmes podiam ser divididos em camadas. Percebendo isso, o Méliès construiu cenários meticulosos,
para seus filmes, já que ele também era diretor de teatro, né? E ele criou esses cenários dando uma ilusão de profundidade. Imagine cada cena como uma janela, mas todas elas compartilhando o mesmo espaço. Os cortes entre cenas eram como portais, que conectavam passado e futuro. Méliès, com suas habilidades mágicas, transformou um plano bidimensional em algo tridimensional. Ele usava truques de perspectiva e ilusão de ótica para criar essa ilusão de profundidade. Por exemplo, George Méliès pintava objetos menores em primeiro plano e objetos maiores no fundo, criando uma ilusão de distância, além de outras técnicas como construir cenários que podiam ser facilmente movidos de cena para cena. Exposições múltiplas para criar efeitos, por exemplo. Ele filmava uma cena com atores, depois rebobinava o filme e filmava outra cena no mesmo local. Quando as duas cenas eram sobrepostas, parecia que os atores estavam se teleportando ou se transformando. Isso ficou evidente no seu filme Viagem à Lua, de 1902. E é a partir desse filme que o cinema deixa de ser documentário e se torna ficção. Mas aqui vale ressaltar um ponto. De acordo com as pesquisas que eu fiz, na verdade, a primeira pessoa a usar o cinema como forma narrativa, né, de contar história, foi uma mulher chamada Alice Guy Blaché. Desculpa pela pronúncia se estiver errado. Mas, além de começar a criar histórias ficcionais para o cinema, foi a primeira mulher a dirigir um filme, produzindo assim o primeiro filme ficcional da história, A Fada do Repolho, de 1896. É sempre bom lembrar que estamos falando de uma época onde a documentação não era muito prática. Não existiam celulares nem câmeras portáteis para gravar o que acontecia. Então, a documentação às vezes não pode ser muito precisa. Tem poucos documentos que comprovem tal fato. Então, vale lembrar que talvez se você realizar alguma pesquisa pode achar algo um pouquinho diferente, mas era só para avisar mesmo, porque é realmente difícil achar algo dessa época, porque existem poucos documentos. Mas é bom, continuando. Os avanços na sétima arte foram impressionantes. O cinema ia evoluindo, mas teve um homem norte-americano que usou e abusou dos jogos de câmera. Suspense, montagem paralela, close, são até hoje movimentos fundamentais na dinâmica do cinema. Esse homem foi referência no cenário cinematográfico mundial. E, bom, ele ficou conhecido como D.W. Griffith, o pai da linguagem cinematográfica. Um dos grandes nomes da sétima arte, Griffith teve um papel importante no desenvolvimento da linguagem cinematográfica, que continuaria a ser utilizada pelos diretores posteriores, como o desenvolvimento da montagem. Griffith ele não inventou a linguagem cinematográfica, né, a tecnologia cinematográfica, mas o Griffith ele soube como melhorá-la. Ele usou a montagem de forma mais criativa. O Griffith não usou a montagem para transferir cenas, mas ele usou para aumentar a tensão. Em filmes como O Nascimento de uma Nação e Intolerância, o ritmo da montagem torna-se mais acelerado à medida que o filme se aproxima do final, chamando a atenção do público. Além disso, nos primórdios do cinema, a maioria dos filmes eram curtas-metragens. O público acreditava que ele não conseguiria prender a atenção na tela por muito tempo. Mas Griffith foi inspirado por épicos italianos como Cool Vats e Cabiria. Desculpa se eu pronunciei errado. E decidiu criar um épico cinematográfico, O Nascimento de uma Nação, com trilha sonora especialmente compilada e ampla publicidade. O filme foi um sucesso imediato. Embora o valor exato que o filme arrecadou seja contestado, foi considerado o filme de maior bilheteria até o lançamento do filme O Vento Levou, de 1939. Lembrando que O Nascimento de uma Nação é de 1915. Ou seja, o primeiro blockbuster da história. Griffith não é conhecido como o pai da linguagem cinematográfica à toa. Seus filmes foram importantes na criação de uma história que pode ser compreendida por todos os públicos. Ele explorou close-ups, montagem paralela, suspense e os câmeras em movimento. Griffith deixou um legado na história do cinema, influenciando gerações de cineastas e moldando a forma como as histórias são contadas a partir das telas. Infelizmente, seus filmes ficaram marcados por fazer apologia a grupos racistas, como por exemplo O Nascimento de uma Nação. Portanto, o seu legado é somente pelos conceitos técnicos do cinema, porque quando se fala de conteúdo, a coisa fica feia para ele. Os anos foram passando, o cinema foi evoluindo, mas os filmes continuavam mudos. Nesse tempo vimos o surgimento de grandes cineastas do cinema mudo, como já citado anteriormente, D.W. Griffith e também Charlie Chaplin. Embora os filmes fossem mudos, cada filme era acompanhado com música tocada ao vivo, por pianistas ou orquestras, além de comentadores que narravam a história, mas não haviam diálogos. Griffith experimentou com sons ambientais em filmes como Lírio Partido e Dream Street, mas ainda não era possível sincronizar os diálogos até 1927, quando a Warner Bros. Lançou o filme The Jazz Singer, ou O Cantor de Jazz, o considerado o primeiro filme falado da história. Apesar de não ser amplamente falado, ele marcou a história. Apenas 2 cenas têm diálogos. O resto do filme é todo contado em legendas e em músicas. Mas como isso foi possível?
Warner Bros., em parceria com a Western Electric, desenvolveu o aparelho Vitaphone, que sincronizava trilhas sonoras originais com efeitos do ambiente. O primeiro filme inteiramente falado foi lançado no ano seguinte, em 1928, chamado Luzes de Nova York. O surgimento do cinema sonoro reestruturou a indústria cinematográfica, fazendo o cinema alcançar patamares ainda maiores. No Brasil, o cinema sonoro chegou em 1930 por causa do brasileiro Ademar Gonzaga, fundador da Cinédia, um estúdio inspirado no sistema de Hollywood. O cinema sonoro abriu um leque de possibilidades criativas e emocionais, transformando para sempre a experiência cinematográfica. O cinema estava crescendo e se tornando cada vez mais a sétima arte que conhecemos hoje. O cinema agora já possuía diálogos e estava em transição do cinema preto e branco para o cinema colorido. Porém, estamos falando da década de 1930. O mundo sofria com a Grande Depressão que quebrou as bolsas de Nova York, além de altas tensões de possíveis guerras e também poderes totalitários na Europa. Bom, vejamos o contexto da indústria cinematográfica pré-Segunda Guerra Mundial. O cinema alemão nas décadas de 1920 e 30 ficou conhecido como cinema expressionista. Esse movimento refletiu o contexto da Alemanha na época: desesperança, guerra e um futuro desolador. Filmes da década de 1920 como Nosferatu, dirigido por Friedrich Murnau, e Metrópolis, dirigido por Fritz Lang, demonstram as características desse cinema expressionista como jogos de luz e sombra, dramaticidade intensa, conflitos íntimos e emocionais e a valorização da subjetividade. Esse cinema expressionista refletia a situação deplorável na Alemanha na época. O país estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial e enfrentando crises econômicas e instabilidade política, uma situação completamente caótica. Os filmes expressionistas frequentemente exploravam a psique humana. Os personagens eram frequentemente atormentados por conflitos internos e dilemas existenciais, explorando emoções, medos e anseios. Em meados de 1933, com a ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha, o expressionismo alemão terminou abruptamente. Hitler não apenas encerrou o movimento, como também viu um enorme potencial no cinema, mas para o seu interesse, pois transformou o cinema alemão em um meio de propaganda nazista. Nessa mesma época, muitos diretores e cineastas alemães fugiram para os Estados Unidos, o que acabou melhorando muito o cinema norte-americano, enquanto o cinema alemão ficou a cargo dos nazistas, né? Então, o nazismo explorou o cinema como uma ferramenta de controle implacável e de persuasão. Ainda que não tenha produzido o filme por si só, o regime exerceu sua influência na indústria cinematográfica alemã, manipulando-a para disseminar sua ideologia venenosa de conformismo, fervor nacionalista e ódio. O cinema alemão entre 1933 e 1945 foi controlado pelo regime nazista. Os filmes eram utilizados para promover a superioridade ariana, glorificar o exército e demonizar grupos considerados inimigos, como os judeus, os homossexuais, os ciganos, os comunistas e por aí vai. A censura era rigorosa e muitos cineastas tiveram que se submeter a isso, se conformar com as diretrizes nazistas. Filmes como O Triunfo da Vontade, dirigido por Leni Riefenstahl, conhecida como a cineasta do Terceiro Reich, registrou a grande convenção do Partido Nazista em Nuremberg. O filme é considerado um dos melhores exemplos de propaganda já produzidos e ajudou a criar a imagem do partido no cinema. Além do filme Judeu Sius, acho que é assim que a pronúncia é certa, que propagava preconceitos contra outras etnias, principalmente os judeus. Apesar de sua breve existência, o expressionismo alemão deixou um legado para a história do cinema. Ele estabeleceu bases para gêneros modernos, como o terror e o gênero de filmes noir. A interpretação particular de que o filme se transforma em arte, ao se afastar da realidade, influenciou cineastas ao longo do século XX, incluindo o próprio Alfred Hitchcock e outros diretores renomados. E sobre os filmes propagandísticos do cinema nazista, esses filmes, eles são um lembrete sombrio do que o cinema pode ser usado para controlar massas e manipulá-las. Isso vale para o cinema e para qualquer transmissor midiático, TV, redes sociais, etc. Portanto, tome cuidado com o que você assiste. Voltando ao cinema, na mesma época do movimento expressionista na Alemanha, tivemos outros movimentos na sétima arte acontecendo em outros países, como na União Soviética. O cinema soviético surgiu junto com a Revolução de Outubro de 1917. Esse movimento trouxe os conceitos revolucionários, principalmente no quesito sobre as montagens. Os mestres do cinema soviético não apenas desbravaram novos horizontes, nas telonas, de definir na linguagem cinematográfica, mas também se tornaram os primeiros teóricos do cinema. Para eles, o cinema era muito mais do que entretenimento apenas, ou uma arte. Era uma ferramenta política, poderosa para alcançar e influenciar a classe trabalhadora. Um dos grandes teóricos do cinema soviético foi Dziga Vertov, criador de duas das teorias que contribuíram para a rica tapeçaria do cinema soviético e influenciam cineastas do mundo todo até os dias de hoje. Essas teorias são conhecidas como Kinoglass e Kinopravda. Começando pela teoria do Kinoglass, que foi conhecida como cineolho ou cinema-olho. Vertov defendia que o cinema deveria ir além do que nossos olhos veem, sem se prender apenas à reprodução da vida real. A teoria do Kinoglass propunha
que a câmera de cinema deveria agir por conta própria, registrando a vida cotidiana sem as convenções da história, sem se prender às histórias convencionais. Basicamente, Vertov via a câmera como um olho mecânico capaz de desvendar segredos e proporcionar uma visão imparcial do mundo, uma visão objetiva do mundo. Entende? Seus filmes, como O Homem com a Câmera, são ótimos exemplos disso, com cenas naturais, ou seja, não encenadas, e uma edição dinâmica, uma montagem ágil que retrata a vida em ação. Já a teoria do Kinopravda, que ficou conhecida como cinema verdade ou cine verdade, foi uma das suas maiores contribuições para o cinema. Nessa teoria, Vertov explora o cotidiano, desafiando normas burguesas ao filmar mercados, bares e escolas, por vezes com uma câmera escondida e sem pedir permissão para gravar. Esse método também não inclui encenações, a busca é pela verdade nua e crua. Filmes que seguem esses métodos retratam a rotina e as questões sociais da União Soviética de forma autêntica e objetiva, sem a interferência de uma narrativa ficcional. Então, resumidamente, vou botar um resumo aqui na tela para vocês. O Kinoglass, ou cinema olho, enfatiza a liberdade da câmera para capturar a verdade objetiva, enquanto o Kinopravda, ou cinema verdade, prioriza a autenticidade e a observação direta da realidade, sem artifícios. Ou seja, enquanto o Kinoglass está mais preocupado com a forma como a câmera é utilizada, o Kinopravda está mais preocupado no conteúdo e a sinceridade da representação. Eu não sei se estaria certo, mas na minha concepção, o cinema olho ele mostra o que a câmera vê, independente do contexto anterior à cena. Já o cinema verdade, você mostra a real condição de tal coisa, pessoa ou lugar. Se eu estiver errado, me corrijam, mas isso foi o que eu entendi, porque aliás essas duas teorias são muito parecidas uma com as outras. Elas são praticamente idênticas. Enfim, voltando ao assunto, não tem como falar de cinema soviético sem falar de Sergei Eisenstein. Eisenstein brilhou no cinema soviético não só como diretor, mas também como um escritor incansável de teorias sobre a montagem. Eisenstein revolucionou a técnica de montagem, influenciando profundamente os primeiros cineastas. Ele explorou uma variedade de abordagens como a montagem métrica, rítmica, tonal, atonal e intelectual para criar efeitos e significados únicos em suas obras. Seus filmes mudos como A Greve, O Encouraçado Potemkin e Outubro, bem como os épicos históricos Alexandre Nevsky e Ivan o Terrível, são marcos importantes na história do cinema. As obras de Eisenstein são estudadas por entusiastas e estudantes do cinema até os dias de hoje. Sua abordagem revolucionária e o uso inovador da montagem cinematográfica tornaram Eisenstein um influenciador de gerações de cineastas. Ele praticamente moldou a teoria da montagem cinematográfica, tanto a teoria quanto a prática. Tanto Sergei Eisenstein como Dziga Vertov foram dois cineastas soviéticos marcantes na história do cinema. Eisenstein ficou famoso por suas teorias sobre a montagem cinematográfica. Como já dito anteriormente, ele acreditava que a montagem era a essência da linguagem cinematográfica. Ele usava colisões de imagens para criar significado, como visto em seus filmes O Encouraçado Potemkin e Outubro. São dois exemplos marcantes dessa abordagem. Já Vertov defendia o cinema verdade, que buscava registrar a realidade de forma objetiva. Ele acreditava que a câmera deveria ser um olho mecânico que capturasse a vida cotidiana sem interferência. Seu filme O Homem com uma Câmera é um exemplo desse estilo, como eu já mencionei anteriormente. Eisenstein preferiu concentrar seus filmes em temas políticos e sociais, frequentemente relacionados à Revolução Russa e à luta de classes. Já Vertov fazia filmes experimentais e documentais. Ele explorava a vida urbana, o trabalho, a tecnologia e a experiência humana com uma abordagem mais poética. Para finalizar esse tópico, vale destacar que o Eisenstein ele era um defensor do governo soviético e usava o cinema como ferramenta de propaganda para o governo soviético. O Vertov ele também apoiava o cinema soviético, ele apoiava o governo soviético, mas ele já tinha uma pegada mais independente. Ele preferia capturar a realidade sem nenhum filtro ideológico. O cinema soviético, com suas figuras proeminentes como Sergei Eisenstein e Dziga Vertov, desempenharam um papel fundamental na história do cinema, da indústria cinematográfica como um todo no seu desenvolvimento. Ambos os cineastas deixaram um legado duradouro não só para o cinema soviético, mas também para o cinema mundial. Suas contribuições não apenas expandiram os limites da arte cinematográfica, como também serviram como testemunhos poderosos de suas respectivas épocas e das aspirações universais. O cinema soviético, através de suas obras e artistas geniais como Eisenstein e Vertov, continuam a inspirar cineastas até os dias de hoje. Seguindo para um país em formato de bota, temos o movimento cinematográfico do neorrealismo italiano que emergiu nos anos de 1940, destacando-se por narrativas centradas na classe trabalhadora e sendo produzidas por pouquíssimos recursos. Os filmes abordavam frequentemente temas como as adversidades econômicas e sociais do período pós-guerra mundial na Itália, buscando refletir as mudanças de mentalidade e as condições de vida dos italianos. Por meio de histórias que exploravam o desespero, a opressão e a desigualdade, essas obras cinematográficas
buscavam refletir a realidade enfrentada pelos italianos naquela época. Os diretores do movimento neorrealista buscavam preservar ao máximo a autenticidade das cenas filmadas, evitando qualquer tentativa de manipulação das imagens. Optavam por gravar não somente em estúdios, mas também nas ruas e zonas rurais, utilizando principalmente a luz natural e equipamentos mínimos. Frequentemente, os atores não eram profissionais, o que contribuía para a genuidade das histórias retratadas. O teórico renomado André Bazin caracterizou o cinema neorrealista como uma reconstituição de reportagens. Esse movimento foi fundamental para a formação do cinema moderno e surgiu como uma resposta à guerra e às suas implicações. Apesar de não apresentar um estilo único, o neorrealismo italiano ele apresentou uma forma mais, digamos assim, ansiosa de fazer um filme, que era uma coisa totalmente diferente naquela época. Eles desafiavam os padrões estabelecidos nas narrativas. Alguns filmes da época retratam esse estilo, colocando essa ansiedade na narrativa. Como, por exemplo, o filme Obsessão, ou Ossessione, de 1943, dirigido por Luchino Visconti, que inaugurou a tendência do neorrealismo. Outros filmes, como Ladrões de Bicicleta, de 1948, dirigido por Vittorio De Sica, que é um dos filmes mais emblemáticos do movimento. Além de Roma, Cidade Aberta, de 1945, também dirigido por Vittorio De Sica, e é um retrato da resistência partigiana durante a ocupação nazista em Roma. Também temos o filme A Terra Treme, o La Terra Trema, de 1948, filme de Luchino Visconti, que aborda a vida dos pescadores na Sicília, e também o filme Alemanha Ano Zero, o Germania Anno Zero, de 1948, dirigido por Roberto Rossellini, que é uma reflexão sobre a devastação pós-guerra na Alemanha. Esses filmes, eles são ótimos exemplos de como o neorrealismo italiano consegue capturar essas condições humanas precárias em tempos difíceis e de forma autêntica. Aliás, foi um movimento muito parecido com o que o Vertov pregava na União Soviética, com o cinema olho, cinema verdade. Isso que eu acho muito interessante, que ele mostra a realidade, a autenticidade dele, ele mostra a realidade como ela é, nua e crua, sem narrativas ou ficção. Ao retratar as lutas que essas pessoas passam e as emoções dela nesses tempos difíceis, esses filmes não só se tornam uma janela para o passado, mas também voam com sentidos universais para o futuro. Questões universais que continuam a ecoar na sociedade contemporânea. O neorrealismo italiano não apenas influenciou gerações subsequentes de cineastas, mas também destacou o poder do cinema como uma forma de arte, capaz de provocar reflexões profundas sobre a condição humana. O neorrealismo italiano foi um movimento um pouco curto, mas agora vamos falar de um dos maiores, se não o maior movimento de todos, a Era de Ouro de Hollywood. A Era de Ouro de Hollywood foi um período marcante no cinema dos Estados Unidos. Ele pegou desde a época de 1920 até a década de 1960, mais ou menos. O cinema ele já existia desde o início do século, mas essa época fez a indústria crescer muito, principalmente no sentido lucrativo. Hollywood, localizado na Califórnia, emergiu como um importante centro de produção cinematográfica. O pioneiro, David Warwick Griffith, produziu o primeiro filme filmado em Hollywood, chamado In Old California. A notícia sobre a diversidade das paisagens da Califórnia e a ausência de monopólio por parte de Thomas Edison atraíram produtoras independentes para o oeste. Estúdios como a Paramount, Fox e Columbia Pictures surgiram nessa época, estabelecendo novas dinâmicas de mercado, contratos com atores e salários milionários. E aí que chegamos em 1927. Eu sei que eu falei neorrealismo italiano na década de 40, o cinema soviético e alemão na década de 1930, mas vale a pena destacar um pouco e voltar para 1927 para falar sobre o divisor de águas na história do cinema, que foi o filme The Jazz Singer, cantor de jazz, o primeiro filme falado da história, um som. Lançado pela Warner Bros., esse filme ele foi um sucesso de audiência muito grande, porque o cinema na época não havia som, e esse foi o primeiro filme sonoro de todos os tempos. Então foi algo que meio que forçou os outros estúdios a também fazerem isso. Assim como mencionado lá no começo do vídeo. Durante os anos de 1938 e 1939, Hollywood experimentou o seu apogeu, que foi marcado por grandes produções como Camille e O Vento Levou, O Mágico de Oz e O Morro dos Ventos Uivantes. O desenvolvimento de novas técnicas cinematográficas permitiu uma expressão plena de novas variedades de gêneros, desafiando as convenções estabelecidas por grandes estúdios hollywoodianos. Esse momento perdurou por 5 décadas. A Era de Ouro de Hollywood simplesmente foi um marco na história do cinema. Cedeu lugar a novas correntes e perspectivas na sétima arte. Hollywood transcendeu o mero entretenimento e transformando de fato numa arte, uma jornada de emoção e imersão. Resumidamente, a Era de Ouro de Hollywood foi um capítulo de estrelas, estúdios e aspirações, moldando os fundamentos da nossa perspectiva cinematográfica até os dias atuais. Grandes cineastas como Alfred Hitchcock, famoso diretor britânico, conhecido por seus filmes de suspense, também fez parte da Era de Ouro de Hollywood. Ele enfatizava a importância da tensão e do suspense em suas obras, criando filmes como Psicose e Janela Indiscreta. Outros cineastas como Orson Welles, diretor e ator,
que é lembrado por seu filme revolucionário Cidadão Kane, explorando técnicas inovadoras de narrativa e cinematografia, deixando uma marca indelével na história do cinema. E muitos outros. Foi uma era riquíssima para a sétima arte nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. E nesse período, Hollywood experimentou um dos piores momentos, se não o pior momento da história da humanidade, né, no século XX, a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, Hollywood desempenhou um papel muito importante e passou por várias mudanças aí durante a sua era de ouro. Durante esse período, Hollywood canalizou todos os seus recursos e esforços para filmes com teor patriótico. Essas obras tinham como objetivo inspirar o público e fortalecer o sentimento de união nacional. Muitas figuras proeminentes da indústria cinematográfica, incluindo atores e diretores, se alistaram nas Forças Armadas, incentivando os jovens a seguir o mesmo caminho. O engajamento de personalidades famosas nas fileiras militares também teve um impacto significativo na percepção pública do conflito. Além disso, o mercado europeu era uma forte fonte de renda para o cinema hollywoodiano, mas que por conta da guerra foi abruptamente cortada. A insegurança e a escassez de recursos fizeram com que os filmes não fossem passados para a Europa, o que acabou gerando prejuízos, obviamente, para Hollywood. Os filmes produzidos durante a Segunda Guerra Mundial capturavam os eventos e os sentimentos daquela época. Um exemplo emblemático é o famoso filme Casablanca. Em 1942, com o lançamento desse filme, que explorou temas como amor, patriotismo e sacrifício em meio ao turbilhão do conflito global. Obviamente, o cinema político e propagandístico que Hollywood praticava servia para elevar a moral do público e apoiar as Forças Armadas. Além de filmes de guerra, inclusive teve algumas comédias satíricas. Um exemplo notável é o filme O Grande Ditador, dirigido e estrelado por Charlie Chaplin, que satiriza o regime nazista. Esse cinema perdurou até os anos de 1960, anos depois da Segunda Guerra já ter terminado. E nesse período, mais especificamente na década de 50, tivemos o surgimento de um novo movimento cinematográfico, a Nouvelle Vague, na França. A Nouvelle Vague, ou Nova Onda, é um movimento artístico na França que aconteceu no final ali da década de 1950. Ele se destacou como uma forma antagônica, um sistema que era feito em Hollywood na época. Os cineastas da Nouvelle Vague estavam empenhados em fazer o cinema de uma forma mais autoral, onde o roteiro, a direção e a atuação fossem valorizados. Essa abordagem deu origem ao termo cinema de autor. Resumidamente, o cinema de autor é um termo que se refere a um estilo de cinema no qual o diretor é considerado o principal criador da obra cinematográfica. Esse estilo enfatiza a expressão individual e a originalidade do diretor, muitas vezes sobrepondo-se aos interesses comerciais dos estúdios ou outras influências externas. Os diretores do cinema de autor geralmente têm um controle significativo nas questões cinematográficas, tanto tudo no que diz a roteiro, figurino, elenco, edição e tudo mais aí, como tudo obra do diretor. Outra característica da Nouvelle Vague que vale ressaltar é que ela revolucionou a estrutura clássica da narrativa. Ou seja, nos filmes associados à Nouvelle Vague, ao cinema de autor, a narrativa clássica não era mais a prioridade. Agora tínhamos a narrativa não linear como uma nova forma de cinema. Além de que esse movimento teve muitas semelhanças aí com o neorrealismo italiano e a teoria do Kino Pravda, né, o cinema verdade da União Soviética. Os cineastas da Nouvelle Vague valorizavam a luz externa, a luz natural, relações cotidianas, situações cotidianas, assim como nesses outros movimentos, tanto na Itália quanto na União Soviética, que já eram feitos. Eles priorizavam muito esse cinema que visava isso. Atuações marcadas por improvisos e espontaneidade. Era uma marca da Nouvelle Vague e desses outros movimentos também, né? Mas era uma marca que estava surgindo ali no cinema, na França. Temas como a liberdade amorosa, a sexualidade e a paz, né? A pacificação naquela época pós-guerra eram muito recorrentes nos filmes da Nouvelle Vague. Os nomes proeminentes desse movimento, né, os mais famosos pelo menos, são François Truffaut, Jean-Luc Godard e Claude Chabrol, que antes de se tornarem cineastas eram críticos de cinema. Aliás, me perdoe se eu falei algum nome errado, né, porque eu não falo francês. Suas contribuições significativas para a Nouvelle Vague deixaram impactos na sociedade cinematográfica até os dias de hoje. Alguns dos grandes filmes desse movimento foram Nas Garras do Vício, de 1958, dirigido por Claude Chabrol, que conta a história de François, que retorna à sua vila após 12 anos e se depara com mudanças nas pessoas e na localidade. Os Incompreendidos, de 1959, de François Truffaut, que por sinal foi seu primeiro longa-metragem, seguindo a vida de Antoine Doinel, um garoto de 14 anos. Hiroshima, Meu Amor, de 1959, dirigido por Alain Resnais, que é um romance ambientado em Hiroshima, que mistura passado de guerra e presente de incertezas. Todos esses filmes são exemplos do movimento da Nouvelle Vague. Como vocês podem perceber, todos os movimentos cinematográficos, literalmente todos eles tiveram um grande impacto na história do cinema. Um marco histórico, cada um deles teve uma importância absurda para o desenvolvimento da sétima arte. Todos ajudaram a desenvolver o cinema que conhecemos
conhecemos hoje. Desde o expressionismo alemão e a sua subjetividade, o cinema soviético com seu cinema verdade, o cinema olho, suas técnicas e teorias, do cinema italiano, do neorrealismo e a reflexão, de Hollywood, de suas estrelas e a indústria, até a Nouvelle Vague na França e sua narrativa moderna. Todos eles ajudaram a formar o cinema que temos hoje. Nessa época, mais ou menos ali nos anos 60, o cinema político dominava completamente as salas de cinema por pelo menos 3 décadas. Desde os anos de 1930 até os anos de 1960, o público só assistia cinema político. E convenhamos que o público já estava cansado desse cinema. Mesmo que naquela época a Guerra Fria estava acontecendo, mas as pessoas não queriam mais saber de guerra, não queriam mais saber de patriotismo, não queriam mais saber de guerra, espionagem, política. Eles não queriam mais isso, eles queriam entretenimento. Por consequência, o cinema começou a declinar. As bilheterias só iam diminuindo cada vez mais e o cinema entrava na década de 70 em baixa. Porém, na década de 70 uma coisa mudou. Tivemos 3 principais nomes que mudaram completamente a história do cinema. Eu sei que eu já tô na década de 70, né, e eu falei bastante dos movimentos cinematográficos que mudaram a história do cinema, mas vale destacar um ponto. Um filme de 1946 que vale a pena mencionar, porque foi um filme muito importante para a história do cinema e vale a pena destacar esse filme. Felicidade Não Se Compra. A Felicidade Não Se Compra, lançado 1 ano após o término da Segunda Guerra Mundial, é um filme dirigido por Frank Capra. E de acordo com o Instituto Americano de Cinema, foi o filme mais inspirador do século XX. Não só do século XX, como de todos os tempos. No período após a guerra devastadora que teve, o cinema servia como uma válvula de escape da realidade. E é aí que entra as obras de Frank Capra. Porque Frank Capra, ele tinha um jeito diferente de fazer cinema. Suas obras, seus filmes tratavam assuntos com esperança, dando felicidade, esperança para as pessoas que iam assistir aqueles filmes. A Felicidade Não Se Compra é um filme que fala sobre George Bailey, interpretado por James Stewart, é o protagonista, um homem que vive para servir aos outros. Mesmo que isso signifique sacrificar seus próprios sonhos, ele constrói um refúgio para os menos afortunados, mas sua própria vida está desmoronando. Então, Bailey atinge o ponto mais baixo. Ele perde tudo e se vê à beira do abismo, mas é aí que o anjo aparece e lhe mostra como o mundo seria sem sua presença. É uma jornada emocionante sobre o valor da vida e como nossas ações moldam o mundo ao nosso redor. Bailey percebe que, mesmo nos momentos mais sombrios, a existência tem um propósito profundo. O filme apresentou uma luz de esperança para uma época sombria. A Felicidade Não Se Compra teve uma reação mista, mais ou menos ali na época que foi lançado. Embora tenha sido indicado para 5 Oscars, incluindo como melhor filme, melhor roteiro e melhor ator para o James Stewart, o filme não rendeu os custos que lhe devia. O filme não se pagou. Na época de seu lançamento, muitos críticos consideravam o filme como muito moralista e excessivamente sentimental. Apesar dessas críticas iniciais, inclusive levaram à falência da Liberty Films, que é a empresa de Frank Capra, o filme, com o passar do tempo, ganhou o seu sucesso, ganhou o seu devido valor, porque na década de 1950, com a chegada da TV, esse filme começou a ser passado nos natais lá nos Estados Unidos, e as pessoas começaram a assistir e começaram a ver que o filme era bom, começaram a gostar do filme. A mensagem de esperança, de valorização da vida ressoou no público e fez com que esse filme se tornasse um sucesso nas temporadas de Natal lá nos Estados Unidos. Acabou se tornando um clássico de Natal e um dos filmes mais queridos dos Estados Unidos na época natalina. Enfim, voltando para os anos 70, tivemos um momento em que eu gosto de chamar que foi a volta do cinema de entretenimento. Digamos que os anos 70 foram gloriosos para a indústria cinematográfica, com muitos filmes incríveis sendo feitos. E todo esse sucesso foi por causa de principalmente 3 cineastas. E o primeiro deles, Francis Ford Coppola. Em 1972, Coppola entrava para a história do cinema ao escrever e dirigir O Poderoso Chefão, baseado no romance de Mario Puzo. Esse filme fez tanto sucesso que rendeu uma icônica trilogia no cinema. E também começou ali o cinema, a volta do cinema de entretenimento, além de redefinir o gênero de gangster no cinema. O Poderoso Chefão é uma obra-prima do cinema que transcendeu sua época e se tornou um marco na história do cinema. O filme não apenas capturou a imaginação do público com uma narrativa envolvente, mas também mudou completamente a forma de como os filmes são feitos e entendidos. Uma das principais razões para o impacto duradouro do Poderoso Chefão é a sua narrativa complexa, porém incrível, muito boa. Coppola desenvolveu uma saga familiar, trata de assuntos universais como lealdade, família, poder, moralidade e traição. É aqui que chegamos na jornada de Michael Corleone, interpretado brilhantemente por Al Pacino. E é especialmente fascinante, pois vamos passar de um jovem relutante para um líder implacável da família Corleone. Além da narrativa, o filme é aclamado por sua cinematografia deslumbrante, cortesia do diretor de fotografia
Gordon Willis. A estética sombria e atmosférica, com seus enquadramentos cuidadosos e uso inteligente da luz e da sombra, cria uma sensação de imersão que é difícil de esquecer. Cenas como o icônico batismo, que intercala momentos de violência com rituais religiosos, demonstram a habilidade de Coppola em contar uma história visualmente poderosa. Coppola e sua equipe abriram novos caminhos no cinema de como contar histórias, na forma como elas são contadas. Em suma, O Poderoso Chefão é um marco cultural e é lembrado e vai ser lembrado para sempre, tanto que continua a inspirar cineastas mesmo décadas e décadas depois de ser lançado. É um filme altamente lembrado não só pelos críticos e os estudiosos, mas também pelo público. Sua rica tapeçaria de personagens, sua estética visualmente deslumbrante, sua exploração profunda de temas universais garantem seu lugar na história do cinema como uma das maiores realizações artísticas de todos os tempos. Com um sucesso gigantesco de O Poderoso Chefão, o público começou a se animar mais para ir ao cinema. E aí que em 1975 veio o filme Tubarão, dirigido por Steven Spielberg, um jovem Steven Spielberg. Tubarão, um marco na história do cinema e um ícone do suspense. Dirigido por Steven Spielberg, baseado no romance homônimo de Peter Benchley, o filme narra os eventos angustiantes que ocorrem numa cidade litorânea chamada Emmett Island e é atacada por um gigantesco tubarão branco. O filme foi um enorme sucesso comercial de bilheteria, um sucesso assim absurdo, arrecadando milhões de dólares e ainda ganhando 3 Oscars. Então, além de suas realizações e prêmios no cinema, Tubarão também deixou um legado duradouro na história do cinema. Uma das características mais marcantes de Tubarão é como Spielberg construiu o suspense nesse filme. Ao manter o tubarão fora de vista no começo do filme e ia mostrando aos poucos com o decorrer da narrativa, Spielberg usou o poder da imaginação do público e a atenção para criar cenas incríveis. Isso resultou em momentos de grande impacto emocional, como por exemplo, o famoso ataque à banhista na abertura do filme e o clímax eletrizante a bordo do barco. Outro aspecto fundamental do sucesso do Tubarão foi a trilha sonora fenomenal de John Williams, composta por apenas 2 notas simples. A trilha sonora é uma obra-prima da simplicidade porém eficácia. Ela aumenta a tensão do filme, faz com que o suspense fique bem maior. Tubarão teve um impacto significativo no cinema de gênero. Os cineastas subsequentes começaram a produzir filmes desse gênero. Filmes com predadores, como Anaconda, por exemplo, e a própria sequência de Tubarão, como Tubarão 2, são exemplos de estabelecer terror e suspense a partir de um predador. Além disso, Tubarão é frequentemente creditado ao inaugurar a era dos blockbusters em Hollywood. Sua combinação de suspense magistral, uma trilha sonora icônica e cenas de terror e suspense incríveis e muito bem montadas geraram filas quilométricas no cinema para assistirem ao filme. Isso é um blockbuster. O sucesso estrondoso de Tubarão demonstrou o poder que o cinema tem em atrair um público com uma massa gigantesca para o cinema e arrecadar milhões de dólares. As indústrias vendo isso, obviamente, já abriram um olho, né, e começaram a produzir filmes. Tubarão foi um marco na indústria cinematográfica. Digamos que ele ajudou a contribuir mais ainda para a volta do cinema de entretenimento, que já havia começado 3 anos antes com O Poderoso Chefão. Mas ainda faltava uma coisa. O cinema de entretenimento ele estava em alta, mas ainda faltava uma coisa para sacramentar de vez a volta do cinema de entretenimento. Faltava um empurrãozinho, mais um filme ali que chegasse para sacramentar de vez essa volta do cinema de entretenimento. E esse filme chegou. Em 1977, tivemos ele. O famoso, o atemporal, o apoteótico Star Wars. Dirigido por George Lucas, Star Wars não foi apenas um filme, foi um fenômeno cultural que transcendeu o cinema. A saga de George Lucas não só resgatou o cinema de ficção científica, como transcendeu esse cinema, reconfigurou ele completamente nos anos seguintes. Ao criar um universo rico, expansivo, repleto de personagens memoráveis, planetas exóticos e conflitos épicos entre o bem e o mal, George Lucas cativou o público de uma forma que poucos filmes conseguiram. Ele não apenas contou uma história, mas construiu um mundo inteiro que os espectadores poderiam habitar e explorar em suas mentes. Além disso, Star Wars estabeleceu um novo padrão para efeitos especiais e design de som, empurrando os limites da tecnologia cinematográfica da época e elevando o cinema a novas alturas de imersão e espetáculo visual. As batalhas espaciais emocionantes, os duelos de sabre de luz, os efeitos sonoros icônicos se tornaram pontos de referência na história do cinema, inspirando cineastas e espectadores por décadas. Mas talvez o maior legado de Star Wars seja seu impacto duradouro na indústria de entretenimento e do comércio, no quesito também de cultura popular. George Lucas não apenas criou uma franquia de sucesso, ele criou uma marca, uma vasta gama de produtos relacionados, desde brinquedos e roupas até livros e videogames, transformando Star Wars em um império comercial. Em conclusão, Star Wars deixou uma marca indelével na história do cinema, tanto que até hoje o filme traz públicos gigantescos para a sala de cinema. Esses 3 cineastas que eu falei, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg e George Lucas, foram
os 3 principais por trazerem de volta a 7ª arte, trazer de volta o cinema de entretenimento, trouxeram de volta o cinema ao seu apogeu. Nos anos subsequentes tivemos várias outras produções acontecendo, como por exemplo O Exterminador do Futuro, Blade Runner, o Caçador de Androides, Os Caça-Fantasmas, De Volta para o Futuro, O Clube dos 5, A Pequena Sereia, entre muitos outros sucessos marcantes. Foi uma era muito rica no cinema, mas as coisas iriam mudar nos anos 90. Afinal, a tecnologia evoluiu muito e novos movimentos cinematográficos vinham surgindo. O cinema independente emergiu como uma força grande no cinema, batendo de frente aí com as convenções de Hollywood na época. Filmes como Pulp Fiction, dirigido por Quentin Tarantino, e Trainspotting, dirigido por Danny Boyle, foram pioneiros nessa tendência. Eles apresentaram narrativas ousadas, personagens complexos e estilos cinematográficos inovadores. Pulp Fiction, por exemplo, é aclamado por sua estrutura não linear e diálogos afiados, enquanto Trainspotting explorou de forma crua e realista a vida de jovens envolvidos com drogas. Esses filmes capturaram a imaginação do público e influenciaram profundamente a estética e a linguagem cinematográfica da época. O sucesso desses filmes independentes provou para a indústria cinematográfica que as pessoas estavam querendo algo mais criativo, histórias diferentes. Isso tudo levou a uma maior valorização do cinema independente na época, abrindo portas para vários cineastas espalharem suas mensagens, explorarem novos temas, novos estilos, que acabou moldando aí a indústria cinematográfica na década de 90. No cinema na década de 90 houve uma espécie de junção entre o pop e o clássico delas, né? Como o filme, por exemplo, O Silêncio dos Inocentes, um dos filmes mais famosos da década de 90, que chegou a ganhar 5 Oscars. O filme ganhou o que é conhecido como Big Five Academy Awards, que são as 5 principais premiações do Oscar, sendo esses o Oscar de melhor filme, melhor direção, que foi para Jonathan Demme, melhor ator para o lendário Anthony Hopkins, melhor atriz para Jodie Foster e melhor roteiro adaptado para Ted Stanley, tornando apenas o 3º filme na história a conseguir. Também foi indicado para melhor som para os sonoplastas Tom Fleischman e Christopher Newman e melhor edição, mas perdeu para O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final e JFK, respectivamente. Além de filmes aí como A Lista de Schindler e muitos outros sucessos da década de 90, tivemos também aí um grande movimento no Brasil, que depois de muito tempo voltou a ter movimento cinematográfico, mais especificamente ali em 1995, o que foi iniciado o que é conhecido como Cinema da Retomada. Filmes como O Quatrilho e O Que É Isso, Companheiro receberam destaque e reconhecimento internacional, mas principalmente central do Brasil. Foi o responsável de resgatar o cinema brasileiro adormecido há tanto tempo. Nos anos 90, o cinema brasileiro enfrentou um período muito difícil após o fim da Embrafilme, a principal instituição de fomento à indústria cinematográfica nacional daquela época. Esse período foi marcado por uma crise econômica e política no Brasil, com a ascensão do governo de Collor, que adotou medidas de austeridade e favorecimento ao livre mercado, levando ao fechamento da Embrafilme em 1990. No entanto, o cenário começou a mudar com o término do governo de Collor e a ascensão do governo de Fernando Henrique Cardoso. Com a chegada do FHC, foram implementadas algumas políticas de incentivo à cultura, incluindo leis de incentivo e mecanismos para o favorecimento aí da indústria nacional na época. Foi nesse contexto que surgiu a famosa retomada, que trouxe de volta o cinema brasileiro, o surgimento de grandes cineastas, que contribuíram significativamente para o crescimento e o renascimento da indústria brasileira nacional. Alguns dos principais cineastas desse período incluem aí Fernando Meirelles, né, diretor de filmes como Cidade de Deus, que se tornou um marco do cinema nacional, recebeu aclamação internacional, muitos prêmios, além de Walter Salles, conhecido por filmes como Central do Brasil e Diários de Motocicleta, que receberam reconhecimento internacional e prêmios em festivais de cinema. Esses cineastas, juntamente com muitos outros, obviamente, desempenharam um papel muito importante que revitalizaram o cinema brasileiro e fizeram obras que aclamaram não só a população nacional, né, o povo brasileiro, como também a crítica nacional e até rendeu prestígio internacional com essas produções, levando muitos prêmios, críticas excelentes, um povo feliz, um público muito feliz com essas produções, e foi um marco histórico para a indústria cinematográfica brasileira, porque antes disso o Brasil nunca teve tanto sucesso internacional como durante esse período. Infelizmente o cinema da retomada não durou muito tempo, ele começou em 1995 e terminou mais ou menos ali em 2002 com o lançamento de Cidade de Deus. Depois disso o Brasil não teve grandes produções a níveis internacionais, tivemos sim outras grandes produções como Tropa de Elite de 2007, ou Bacurau, por exemplo, de 2019, e outras produções aí, mas que tiveram seu certo valor internacional, mas que não teve tanta frequência assim como naquela época, não tivemos tantas grandes produções internacionais. Eu digo, hein, estão precisando de uma nova retomada, hein? Mas ainda falando dos anos 90, outro cinema que cresceu muito não foi somente o brasileiro, mas também o cinema asiático cresceu bastante nessa década. Em particular, os filmes japoneses, sul-coreanos e chineses foram os cinemas que mais se desenvolveram do continente asiático. Esses filmes começaram a ganhar destaque em todo o mundo com suas histórias cativantes e formas únicas, né, de gravar o seu filme. Um dos nomes mais proeminentes desse período foi o diretor japonês Hayao Miyazaki,
Miyazaki, conhecido por suas animações encantadoras produzidas pelos estúdios Ghibli. Filmes como A Viagem de Chihiro, Princesa Mononoke e Meu Amigo Totoro conquistaram não apenas o público japonês, mas também uma base global de fãs, tornando-se referências na cultura cinematográfica mundial. Além do Miyazaki, outros cineastas também contribuíram para o crescimento do cinema asiático, não só no continente, mas também no mundo, como por exemplo, na Coreia do Sul, diretores como Park Chan-wook, responsável por obras como Old Boy, e Bong Joon-ho, que dirigiu Memórias de um Assassino, e mais tarde Parasita, chegou até a ganhar o Oscar em 2019, destacaram-se com suas abordagens inovadoras e narrativas provocativas. Já na China, cineastas como Zhang Yimou, conhecido por filmes como Herói e O Clã das Adagas Voadoras, contribuíram para elevar o prestígio do cinema chinês internacionalmente, combinando a estética visual deslumbrante com histórias profundas e complexas. Esses cineastas e muitos outros ajudaram a consolidar o cinema asiático como uma força de influência no mundo e no cenário global, expandindo as fronteiras culturais e atraindo um vasto público aí do mundo inteiro. As novas tecnologias da época também influenciaram a forma como os filmes eram feitos. O uso da computação gráfica, o famoso CGI, tornou cada vez mais comum pelas indústrias, o que permitiu efeitos visuais impressionantes como em filmes como Jurassic Park e O Exterminador do Futuro 2. Além disso, a transição do filme analógico para o filme digital começava a ocorrer, o que abriu aí uma vasta gama de possibilidades criativas. E quando o assunto é CGI, vale destacar um filme dessa década. Toy Story foi lançado em 1995 e é um marco na indústria do cinema. Produzido pela Pixar Animation Studios, produzido para a Walt Disney Pictures, Toy Story foi o primeiro filme totalmente computadorizado da história. Quando eu digo computadorizado, é animado por computação gráfica. Embora o Toy Story tenha trazido o CGI para o grande público, a tecnologia já era usada bem antes, incluindo até filmes na década de 70. Sim, exemplos iniciais incluem o uso do proto-CGI em filmes como Westworld e efeitos digitais mais proeminentes em Tron e The Last Starfighter. No entanto, o CGI era principalmente usado para efeitos especiais ou melhorias nessas fases. A Pixar já havia experimentado essa tecnologia com curtas feitos totalmente em animação, como por exemplo Luxus Jr., em 1986. E esse sim foi de fato o primeiro filme animado por CGI na história. Em 1988, a Pixar lançou o curta-metragem Teen Toy, que também contribuiu para o desenvolvimento de Toy Story mais tarde. Toy Story foi possível graças a um acordo de 26 milhões de dólares entre a Walt Disney Pictures e a Pixar Animation Studios em 1991. Mas vale destacar que desde o início esse filme ele trouxe desafios sem precedentes. Em comparação com os outros curtas anteriores, o filme tem mais de 77 minutos de CGI puro, sem cenas de live action. A equipe da Pixar criou um mundo 3D incrível com iluminação, sombreamento, texturas e personagens maravilhosamente criados, incluindo brinquedos que ganharam vida. Toy Story foi um marco na história do cinema e da animação, e realmente vale ser destacado. O cinema digital se refere aí como as pessoas consomem seus filmes e como os filmes são repassados e reproduzidos e até mesmo feitos. Trouxe aí na década de 90 uma revolução na indústria. Antes deles, os filmes eram projetados a partir de rolos de película, mas com o avanço tecnológico, a computação gráfica e os efeitos especiais se tornaram cada vez mais sofisticados. Uma das mudanças mais notáveis é a forma como os filmes são distribuídos. No cinema digital, os filmes podem ser distribuídos de vários métodos pelas mídias digitais, como por exemplo, discos rígidos, internet e discos ópticos como os Blu-rays. Essa mudança proporcionou uma maior flexibilidade e eficiência na propagação desses filmes, fazendo com que os filmes chegassem a um público cada vez mais amplo. Além disso, a produção dos filmes também foi transformada pelo cinema digital. Em vez de usar projetores de filmes convencionais, os filmes digitais são projetados por projetores digitais. Isso resulta em uma qualidade de imagem mais consistente e uma imersão maior com o público. Com o cinema digital, os cineastas têm acesso às ferramentas computadorizadas quase que ilimitadas, permitindo-lhe criar cenários, cenas de ação, efeitos especiais e muito mais. Essa nova era também deu origem a uma série de empresas especializadas somente com efeitos especiais, como a renomada Industrial Light and Magic, ILM, fundada por George Lucas depois do sucesso de Star Wars. Ela tem sido pioneira na aplicação da computação gráfica no cinema. A década de 2000 sacramentou o cinema digital, representando uma mudança significativa da película do filme tradicional para a tecnologia digital. Em 2002, o filme Star Wars Episódio 2 Ataque dos Clones, dirigido por George Lucas, entrou para a história como o primeiro grande blockbuster a ser completamente filmado com câmeras digitais. Esse marco ele foi crucial para a popularização do cinema digital. No mesmo ano, em março de 2002, diversos estúdios de cinema, incluindo Disney, Fox, MGM, Paramount, Sony Pictures, Universal e Warner Bros., uniram forças para formar o Digital Cinema Initiatives, o DCI. O objetivo era desenvolver uma especificação de sistema
ecossistema para o cinema digital, impulsionando ainda mais a transição tecnológica. Uma das características fundamentais do cinema digital é a representação das resoluções em termos de pixels horizontais. As resoluções comuns incluem 2K, equivalente a 2048 por 1080 pixels ou 2,2 megapixels, e 4K, que possui 4096 por 2160 pixels ou 8,8 megapixels. Desde então, a tecnologia do cinema digital tem continuado a evoluir constantemente. Recursos como 3D, RPX, 4DX e ScreenX foram desenvolvidos, proporcionando aos espectadores experiências cada vez mais imersivas. Em suma, o advento do cinema digital revolucionou a indústria cinematográfica, possibilitando uma distribuição de filmes mais eficiente para um público mais amplo, com imagens mais consistentes, efeitos especiais melhores e por aí em diante. O surgimento das plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime e Disney Plus revolucionou o acesso à arte cinematográfica. Agora, assistir a filmes e séries se tornou mais conveniente do que nunca. As pessoas podem desfrutar dos seus programas favoritos simplesmente a hora que elas quiserem. Não precisam mais ter um horário para ir ao cinema ou esperar um horário para assistir seu programa na televisão. Essa mudança tem democratizado a experiência cinematográfica de várias maneiras. Primeiramente, permite que cineastas independentes compartilhem suas obras com um público mais amplo, alcançando espectadores em todo o mundo sem depender de distribuidores tradicionais. Além disso, os espectadores têm acesso a uma vasta biblioteca de filmes e séries de diferentes gêneros e estilos, permitindo uma maior diversidade de escolha e uma experiência de visualização mais personalizada. Vale destacar que essas plataformas também têm estimulado a produção de conteúdo original. Uma grande pioneira, sendo a Netflix, que acaba proporcionando oportunidades para novos cineastas que fazem histórias diferentes, histórias novas, que exploram narrativas inovadoras. Vale destacar que o advento do streaming está mudando a maneira como consumimos a arte cinematográfica, tornando ela cada vez mais acessível, diversificada e emocionante para todos. As produtoras e estúdios de cinema redirecionaram seus investimentos para a produção de conteúdo original. Séries de TV aclamadas e filmes de grande orçamento agora são criados exclusivamente para essas plataformas, atraindo talentos renomados da indústria do entretenimento. Essa mudança no modelo de distribuição é significativa. Antes dos streamings, os filmes eram primeiro disponibilizados no cinema para então depois serem disponibilizados na TV ou em mídias físicas. Agora, com o streaming, o acesso ao conteúdo é praticamente instantâneo, que desafia o modelo tradicional de distribuição e proporciona aos espectadores a liberdade de escolha do que assistir e quando assistir. Além disso, a inovação tecnológica desempenha um papel importante nessa mudança. A digitalização e a transmissão de conteúdo pela internet tornaram a criação de filmes mais acessível. Novas tecnologias, como o streaming, abriram portas para uma nova geração de cineastas independentes, permitindo que eles compartilhem suas visões com o mundo de forma mais direta e ampla. Mas nem tudo são flores. Afinal, quando existe o lado bom, sempre haverá um lado ruim. Com a crescente popularidade das plataformas de streaming, muitas pessoas estão optando por assistir filmes e séries em casa, ao invés de ir ao cinema. Isso pode resultar em uma desvalorização do cinema tradicional, onde a experiência da tela grande, o som surround e a atmosfera única das salas de cinema são apreciados. Essa mudança de comportamento tem impactos significativos na indústria cinematográfica. Enquanto os streamings oferecem oportunidades para novos cineastas, eles também têm afetado negativamente os estúdios de cinemas tradicionais. A queda nas receitas de bilheteria e os contratos de licenciamento menos lucrativos com as plataformas de streaming têm elevado a desafios financeiros para esses estúdios. Além disso, algumas plataformas de streaming se tornaram gigantes do entretenimento, exercendo um grande poder de influência. Isso pode resultar em uma menor diversidade de conteúdo disponível, com as plataformas priorizando suas próprias produções ou títulos populares em detrimento de filmes independentes ou menos conhecidos. A disponibilidade praticamente instantânea de conteúdo também pode influenciar a cultura e a arte. O consumo rápido e fragmentado de filmes e séries pode causar uma apreciação superficial do material, além de incentivar a busca por sucessos instantâneos ao invés de obras mais profundas e complexas. Em resumo, embora os streamings eles ofereçam boas vantagens, é importante considerar os impactos negativos que eles trazem. Temos que encontrar um equilíbrio entre a conveniência dessas plataformas e a experiência do cinema tradicional. Afinal, a sensação de uma sala de cinema não pode ser substituída. A teoria do parasitismo pós-moderno, proposta pelo intelectual Jonathan Peugeot, oferece uma visão intrigante sobre o cinema contemporâneo e sua conexão com obras passadas. Segundo essa teoria, muitos filmes contemporâneos atuam como parasitas, alimentando-se de obras cinematográficas anteriores e alterando, mudando, ressignificando os seus significados originais. Esses filmes não se destacam necessariamente pela originalidade, mas sim por se basearem em personagens, histórias ou conceitos já existentes. Eles realizam uma desconstrução desses elementos familiares, retirando-os de seus contextos originais e reinterpretando-os de maneira diferente. Por exemplo, filmes de super-heróis podem subverter expectativas, questionar a moralidade dos personagens,
e explorar temas políticos e culturais de formas inesperadas. A teoria do parasitismo pós-moderno também destaca a presença de mensagens ideológicas nos filmes contemporâneos, muitas vezes com o intuito de manipular a audiência. Essas mensagens podem ser transmitidas de forma sutil ou explícita, fazem parte do processo de infecção dos filmes. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com os streamings? Bom, muitos filmes contemporâneos não são originais, são remakes, continuações ou reinterpretações de obras anteriores. Embora essa abordagem permita aos cineastas explorar personagens e histórias conhecidos de maneiras diferentes, também pode distorcer sua essência original, levantando questões sobre criatividade e originalidade na indústria cinematográfica. E onde é mais fácil a propagação desses filmes? Exatamente, os streamings. Essa teoria levanta debates sobre o impacto dessas práticas na identidade cultural e artística no cinema. Enquanto alguns enxergam essas abordagens como inovadoras, outros questionam se elas podem levar à perda da autenticidade e singularidade das obras cinematográficas. Portanto, a teoria do parasitismo pós-moderno nos convida a refletir sobre a relação complexa entre a criatividade, tradição e ideologia no cinema atual, destacando como os filmes contemporâneos se alimentam do passado para criar novas narrativas e significados. Hoje você provavelmente já ouviu falar da cultura woke, que ela está infectando o cinema com o LGBT, causas raciais ou coisas desse tipo. A cultura woke e a teoria do parasitismo pós-moderno têm suas semelhanças, mas também não representam a mesma coisa. Enquanto a cultura woke busca uma sensibilidade social e política aguçada, muitas vezes desafiando normas e representações antiquadas, a teoria do parasitismo pós-moderno tende a desconstruir qualquer forma de autoridade ou tradição, frequentemente sem oferecer alternativas viáveis. No cinema, essa combinação pode trazer narrativas completamente superficiais, onde o ativismo muitas vezes substitui a profundidade de personagens e enredo. O risco é que filmes se tornem veículos para agendas políticas e ideológicas, em detrimento da arte e da reflexão genuína, como aconteceu semelhantemente entre as décadas de 1930 e 60 com o cinema político propagandístico. Além disso, a obsessão com o desconstrutivismo pode levar à falta de coerência narrativa e à perda de significado, deixando os espectadores desorientados e insatisfeitos. Afinal, ninguém quer ir pro cinema para receber um esporro, ninguém quer ir no cinema para receber uma mensagem e ter seus princípios contrariados. O cinema, ele é, acima de tudo, entretenimento. A mensagem, ela fica em segundo plano. O cinema é uma forma de escapismo da realidade. Portanto, o entretenimento deve ser o essencial, o crucial para o cinema. Se você agrada o público com o entretenimento, consequentemente, o público, quando for pensar sobre o filme, ele vai encontrar a mensagem. Você não tem que deixar ela descarada no filme. Mas o que essas culturas fazem é que elas priorizam a mensagem antes do entretenimento. Contudo, como diz o ditado, nem tudo é o que parece. Enquanto a influência dessas tendências do cinema contemporâneo é inegável, devemos nos questionar: será que estamos apenas vendo a ponta de um iceberg que é muito mais profundo do que a gente imagina? Eu convido vocês a olhar para além da superfície, a questionar o que está por trás das cortinas narrativas, pois às vezes as sombras podem revelar mais do que a luz aparenta. Talvez seja só teoria maluca minha mesmo. Enfim, muito obrigado por ter separado o seu tempo para assistir esse vídeo. Eu fico muito feliz de ter gravado isso, porque cinema é um assunto que eu gosto muito. Esse vídeo deu um trabalho do caramba, deu muito trabalho, realmente, a pesquisa, o roteiro, e com 3 dias de gravação, que eu tenho que ter um momento assim, deixar tudo em silêncio, tudo certinho. Pode ver que eu tô até com uma camisa diferente, mas esse vídeo foi muito bom, cara. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, deu muito trabalho, mas foi muito bom. Eu agradeço a cada um que assistiu esse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, muito obrigado e até a próxima.